Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Cloud Drops. Meu nome é Lucas Henrique, eu sou arquiteto de soluções e hoje vou conversar com vocês a respeito de como a AWS pode ajudar em migrações, execuções e modernizações de soluções Microsoft. A AWS tem sido a principal escolha nos últimos 10 anos dos nossos clientes para que ambientes que usem tecnologias Microsoft sejam migrados e utilizados na nuvem. O principal motivo disso é por conta de uma arquitetura, uma possível construção de arquitetura resiliente, segura e performática, usando as capacidades nativas da AWS, usando serviços e programas que apoiam nessa jornada na nuvem, tanto do ponto de vista de migração quanto de modernização. Falando um pouco mais da parte do que a gente oferece de tanto serviços quanto de programas, é interessante a gente pegar um exemplo prático, né? Então, imaginando aqui, por exemplo, uma aplicação de 3 camadas, né? Uma aplicação onde a gente tenha servidores rodando web server do tipo IS, aplicações rodando .NET, no tier intermediário, e depois a gente tem um servidor de banco de dados SQL. Olhando para as boas práticas e de possibilidades de migração, a gente tem um conceito conhecido como 6Rs, que são estratégias diferentes que a gente pode adotar numa migração para a nuvem. Para o nosso exemplo prático aqui, vamos pegar 3 delas. Tá? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar com rehost ou de realocação. A gente tem a possibilidade de trabalhar com replatform ou uma questão de replataforma. E a gente também tem a questão de trabalhar com refactor ou de refatoração. Essas 3 possibilidades de migração para a nuvem, elas vão ter prós e contras e dependem muito do momento da empresa, do tipo de aplicação que você está usando e de quão maduro está o seu conhecimento e a sua utilização de serviços de nuvem. A parte boa disso é que esses programas de incentivo, esses serviços que a gente disponibiliza para que os clientes possam usar, a gente tem para cada uma dessas etapas. Então, independente do momento que você está, independente da estratégia que você escolha, a AWS pode te apoiar e pode te ajudar com isso. Então, voltando ali para o nosso exemplo prático, imagina o seguinte, imagina que a gente tenha essa aplicação em 3 camadas e eu vou trabalhar na questão de rehost, por exemplo, ou de realocação. Nesse cenário, o que a gente faz efetivamente é uma migração do tipo as is, ou seja, uma migração como está, sem a gente trabalhar muito a questão de modernizar ou modificar essa aplicação. A gente vai pegar um ambiente, seja um ambiente virtual ou um ambiente físico, que existe aí no seu data center, e traz isso para a nuvem de maneira muito transparente, muito tranquila, e você consegue ter vários benefícios, vamos chamar assim, fora da caixa. Que seria, por exemplo, a capacidade de você rodar arquiteturas em data centers separados, em regiões distintas, ou até usar serviços de segurança e de gerenciamento, como o SSM, para poder apoiar na sua gestão desse ambiente. Então, essa migração ela acontece de forma mais rápida, o esforço para a gente fazer isso é menor. A gente tem serviços como o Migration Hub e o Application Migration Service, que ajudam a gente a trazer esses servidores nesse formato mais clássico, mais tradicional, e converter isso para o modelo de EC2, que seriam máquinas virtuais na nuvem. Nesse processo de migração, existem diversas formas da gente otimizar os recursos também, tanto do ponto de vista de licenciamento, aproveitando as licenças que você já tem, como também aplicando um conceito que a gente chama de right sizing, ou a ideia de que a gente está criando servidores com recursos que são efetivamente usados, a ideia da gente não provisionar mais do que a gente precisa. Isso vai um pouco com a questão de fazer a gestão de custos e a gestão otimizada de recursos na nuvem. Né? A segunda possibilidade que a gente tem, que é a possibilidade de replatform, ou de replataforma, ela passa por uma leve modernização, vamos chamar assim. Nesse cenário, o que a gente faz é trazer aplicações, sejam essas aplicações ainda no ambiente tradicional on-premises, ou até as aplicações que a gente já trouxe para a nuvem no primeiro movimento, que é o movimento de host, e a gente aplica algumas modernizações a fim de ter um ganho, seja um ganho de repente operacional, do ponto de vista de ter uma otimização do meu tempo com tarefas automatizadas, ou seja, por exemplo, mudando para um tipo diferente de arquitetura, onde eu vou ter benefícios de performance e escalabilidade. Nesses 2 cenários, a gente poderia pensar o seguinte: a gente poderia usar o App2Container, que é um serviço da AWS que ajuda na conversão de máquinas de web server e de aplicação para o modelo de container, e você pode rodar tanto no ECS
que é a nossa plataforma de gerenciamento de containers, quanto o EKS, que é um serviço de Kubernetes gerenciado, como também a questão, por exemplo, de banco de dados e para uma plataforma de RDS. Né? O RDS, portanto, ele absorve algumas camadas de operação e você consegue ter ganhos de performance, de segurança, por conta dessas automações e de algumas facilitações fora da caixa. Né? Então, são situações onde você pode ter um ganho com uma leve modernização. E por último, a gente está falando de refactor, que é uma estratégia onde a gente refatora o nosso código. Aqui a gente está falando, por exemplo, de modernizar essas aplicações .NET para rodar, por exemplo, como Lambda de uma forma serverless, sem servidor, usando o .NET Core, ou, por exemplo, também migrar um banco de dados SQL Server para uma outra engine open source, usando, por exemplo, um serviço como o DMS, que é o Database Migration Service, junto com o Schema Conversion Tool, para converter uma base hoje do modelo licenciado para o modelo open source. Essas estratégias, portanto, elas são apenas algumas das estratégias que a gente tem, e a gente deixa depois um link aqui para vocês entenderem quais são todas as 6 e como que elas podem ajudar no seu movimento. E para a gente finalizar, além da questão técnica, além dessas ferramentas técnicas de gestão, de migração e de modernização que a gente comentou, a AWS oferece alguns programas de incentivo também, uma questão do MAP e do OLA, que são 2 serviços que visam ajudar tanto do ponto de vista financeiro nas questões de migração, com alguns incentivos de créditos e programas especiais, como também ajudar nessa realocação dos recursos de maneira otimizada. Né? Então a gente tem ferramentas técnicas que te ajudam na migração, na modernização e na sustentação do ambiente, mas também outros tipos de ferramentas, vamos chamar assim, voltadas para o negócio, para ajudar você a modernizar e trazer esses ambientes para cá, a fim de poder usufruir dos benefícios da nuvem. O que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.